noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um estudo, né, aqui pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí que nos abençoe, nos ilumine, né? Vamos iniciar hoje aí o capítulo 15, né, do livro dos Mensageiros, nosso querido André Luiz, né, pedindo aí que a espiritualidade amiga possa nos ajudar, nos sustentar, né, nos dar o entendimento e a força aí necessária para estar realizando, né, esse trabalho aí. Nós estamos estudando a coleção, né, do André Luiz, chama Coleção Vida no Mundo Espiritual, e hoje a gente vai passar, né, para o capítulo que chama A Viagem, né, até referência, né, à novela, né, famosa aí, que teve várias versões, né. Neste capítulo a gente vai entrar na parte mais interessante do livro, né, que o André Luiz vai ser um pouco daquele âmbito das conversas, e nós vamos encontrar o André Luiz, né, viajando, né, até determinada região, né, do plano espiritual, né, que é ali a Mansão Paz, né, se não me engano. Aqui vai ter o relato, né, de uma travessia do André Luiz nas regiões do umbral mais denso, né, então vai ter uma descrição ali, né, vai descrever bem ali a região do umbral, aquela coisa toda, né. E nós vamos ver como é que os espíritos, né, como o André Luiz, atravessam essas regiões, tá, gente? Lembrando, né, pessoal, que a gente está fazendo esse estudo todas as quartas-feiras, né? Se Deus quiser, né, a gente vai chegar até o final do livro aí. Então, o capítulo, né, a gente lembrar que no capítulo passado o André Luiz se retira, né, das zonas ali do nosso lar, né, com o Aniceto e com o Vicente, né, numa primeira excursão que eles vão fazer ao plano físico, né, uma visita ali ao plano físico a trabalho, né. O André Luiz até fala que é a primeira vez que ele vai fazer isso, né, porque ele já tinha visitado já, mas para visitar a família dele, aquela coisa toda, né, mas era a primeira vez que ele ia para o plano físico a trabalho, né. Então a gente vai fazer a nossa prece aqui para a gente começar e vamos dando, né, seguimento aí, se Deus quiser e permitir, né, ao nosso estudo. Deus nosso Pai, Jesus, amigo e mestre, te pedimos neste momento que nos abençoe e ilumine, para que possamos, sintonizados contigo, oferecer luz, paz, harmonia, entendimento, afetividade e carinho nas bases do teu Evangelho. Fica, Senhor, conosco e abençoa aqueles que amamos, na medida das necessidades e potencialidades de cada um. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né, gente? Vamos dando continuidade aqui, né? O pessoal tá chegando aí no estudo, né? E a gente, né, vai dando, né, início aí. Quem for entrando aí vai participando, né? Lembrando aí que o estudo é participativo, tá, gente? Quem quiser perguntar qualquer coisa, fica à vontade, né? Mesmo que a pergunta fuja aparentemente do texto, não tem problema não, tá, gente? O livro, né, é para mediar, né, o estudo, mas o ideal é que a gente vá falando, né, dentro também das necessidades de cada um, tá, gente? Então, né, não se preocupe da pergunta ou da questão aparentemente sair, né, do texto, tá? Ou da obra. Né? Vamos lá, né? Capítulo 15 do livro. A Viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. Então ele sai daquela região mais próxima do nosso lar, né? E ele vê uma região menos bela. Olha só. O firmamento cobria-se de nuvens espessas, e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade, né? A volitação é aquele movimento, né? Tipo voar mesmo, né? Que os espíritos desencarnados fazem, né? Quando eles estão passando pelos planos, né? Tá aberto o Jitsi, o estudo do Evangelho está aberto, aqui a página aqui do estudo do Evangelho está aberta no Jitsi, tá tudo aberto aqui, ó. Pode entrar ali na página do estudo do Evangelho. O firmamento cobria-se de nuvens espessas e algo que não podia compreender impedia o nosso volitamento com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia com o nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço
por acompanhá-lo. Né? Então, o André Luiz, né, ele percebe que o mentor, né, em si, né, ele não estava com muita dificuldade, mas ele, né, e o Aniceto, eles estavam ali passando bastante dificuldade ali para poder se movimentar. Aniceto percebeu de pronto os nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começará a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo Paz. Não precisaremos ir até lá, todavia descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Então ele fala, né, que ele percebe que o pessoal não está dando conta, né, de se movimentar, né, e dessa maneira ele tenta, né, fazer com que eles saiam caminhando, né, da ideia deles saírem ali andando ali, né. O Betinho, o vídeo está aberto aqui, a página está aberta, estudo do Evangelho aqui. É aquela mesa que eu sempre mando do estudo do Evangelho, que tem a do culto lá e do estudo do Evangelho. Só procurar lá, estudo do Evangelho. Encontrar. Tá. Então, mas que é isso? Perguntei, admirado da profunda modificação do ambiente. Então o André Luiz ele fica assustado com aquela vibração toda, com aquela energia, né, que é diferente do que ele está acostumado, né, e o mentor fala para ele, vai responder para ele, né, que eles estão num plano diferente, né, ou seja, eles não estão mais naquela região espiritual que é, né, característica ali do nosso lar. Eles estão numa região espiritual mais densa e mais próxima ali, né, do plano físico, né, estão ali numa região ali, né, que é mais, vamos dizer assim, integrada, né, do plano físico e do umbral, né? O nosso lar está na esfera superior, né? É interessante que o que acontece? As dimensões espirituais elas se interpenetram, né? Então assim, as esferas espirituais, né, eles dão esse nome exatamente porque, né, uma está circunscrita, vamos dizer assim, à outra, né? Uma está penetrando dentro da outra, elas se misturam. E agora o André Luiz, né, percebeu que ele estava numa zona mais densa. Olha só. Estamos penetrando as esferas de vibrações mais fortes da mente humana. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nesses planos e milhares de irmãos abnegados. Ô Betinha, fala um favor para mim. Manda o link lá no grupo lá do Amigos do Caminho. O pessoal não deve estar conseguindo entrar. Se você puder, manda esse link lá para eles, para mim, por favor. Grandes lutas desenrolam-se nesses planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em espaço algum escasseia o amparo divino. Então o André Luiz e os espíritos eles estão na região onde o que acontece? As vibrações, né, são mais fortes das esferas dos encarnados, né, da mente dos encarnados. Então o pensamento da gente, né, cria aquele plano que é adjacente ao plano físico. É só a gente pensar, né, que ao redor da gente, né, o próprio nome umbral que eles dão, né, que os espíritos dão, o que é umbral? Umbral é que está no entorno, né? É aquela construção, normalmente o umbral da porta, né? Ou seja, é o marco da porta que a gente chama hoje, né? Ou seja, é a região do entorno, daquilo que está mais próximo, né? Daquilo que está ali dentro do campo de percepção mais próxima das pessoas, né? Então, assim, o André Luiz está sentindo a diferença. Por quê? Porque a vibração do plano físico está mais próxima, né? E ali eles estão o quê? Mais densos. Por isso que eles estão com dificuldade de volitar. Eles estão mais pesados, estão mais densos, eles estão mais materializados, né? Porque os espíritos inferiores eles são extremamente materializados, né? Eles são extremamente o quê? Densos, pesados. Por quê? Porque a mente deles está presa nas coisas da matéria, né? O que dá a frequência de densidade do espírito, o que é isso? O espírito fica mais pesado, mais leve, é o pensamento dele. Né? Então o espírito que só pensa em coisa material, ele fica pesado, ele fica preso no plano físico, no umbral. Né? É aquela história que o pessoal conta do espírito que arrasta corrente. Né? Isso é uma figura de linguagem, mas tem um raciocínio correto nisso aí.
né? Porque aquele que está com a mentalidade presa na Terra, ele está acorrentado, ele está preso, né? Então ele está ali preso às questões do seu dia a dia, então ele não consegue subir, ele não consegue volitar, né? Ele está pesado, ele está denso. Já aquele, né, que se liberta das questões da matéria, cujo pensamento é as questões espirituais, que ele está buscando algo diferente, algo além da própria existência aqui, né, ele se liberta. Essa que é a grande diferença. Né? O peso espiritual está ligado com o nível dos nossos pensamentos. Pensamentos mais pesados, fica preso à Terra. Por isso que muitos espíritos encarnados, muita gente que morre, né, passa muito tempo preso no plano físico. Nem nunca vai no plano espiritual. O plano espiritual da maioria dos seres é aqui. Ele fica vagando por aqui até reencarnar. Muitos seres, a espiritualidade conta isso pra gente, né, existem milhares e milhares de seres que morrem e continuam atrelados, ou seja, continuam amarrados aqui no plano físico. Porque tudo que está na mente deles é matéria. Eles só pensam em dinheiro, em poder, em sexo, em brigar com os outros, em vingar de quem não gosta deles, né? Em perseguir as pessoas que eles acham que amam com paixões desequilibradas. Então a mente deles está toda aqui. Então eles não conseguem nem perceber que tem uma realidade além dessa. E às vezes ficam aqui 100, 50 anos, né? Até que eles são atraídos por algum companheiro, alguma companheira e já reencarnam aqui mesmo no plano físico. Né? Ficam aqui vagando pelo plano físico durante décadas, pensando, vivendo, atrelados aí às coisas da vida material, porque é só isso que eles pensam, e aí eles já reencarnam aqui mesmo. Então eles não sabem o que é mundo espiritual, nosso lar, colônia. Por isso que muita gente não acredita que existe vida depois da morte. Por quê? Porque a vida depois da morte deles é aqui. Eles continuam aqui. Então quando o cara fala de céu, de mundo espiritual, o cara fala, isso não existe, não? Isso é lorota. Por quê? Porque ele nunca experimentou. Tá? A nossa crença ela tem muito a ver com a nossa experiência. Aquilo que eu experimento, eu acredito. Né? Experiência consolida a crença. Por isso que a ideia da fé raciocinada é tão forte dentro da doutrina espírita. Né? Ou seja, uma fé que você compreende por que você acredita. E por que você compreende? Porque você experienciou, você experimentou, né? As conexões, as oportunidades, as facilidades. Deixa eu ver aqui. Ah, menina, o que você está fazendo? Os gatos arrancam os negócios tudo da porta. Desculpa, gente. 2 meses de idade já tá arrancando lasca da porta. Meu Deus do céu. Né? Então, o que acontece? O nosso pensamento vai dizer pra gente aonde nós estamos. Então, por que hoje o mundo tá tão pesado e denso? Porque a maioria da humanidade está vibrando em energias pesadas. Né? A grande mudança do nosso mundo é uma mudança de pensamento. É um despertar de consciência. Né? A gente fica esperando, né, uma transformação física, né? Igual aqui, ó, a pequena aqui, ó, minha pequena gatinha aqui, meu filhotinho aqui, ó, né? Arrancou isso aqui da porta, isso é uma transformação física. Né? Mas a transformação verdadeira é a transformação de intimidade, de pensamento, de conceito. Enquanto eu for materialista mentalmente, o mundo vai ser materialista para mim. Na medida que eu vou desenvolvendo meus valores espirituais, eu me espiritualizo e o mundo à minha volta se torna mais espiritual. Né? Quem que faz do nosso lar a colônia espiritual? Né? É um lugar onde o nosso lar está? Não. Quem transforma o nosso lar numa colônia de nível espiritual mais alto são os espíritos de nível mais alto que lá vivem. Né? Ou seja, não é o ambiente, é aqueles que estão lá. Né? Se eu tirar os espíritos do nosso lar e colocar os espíritos de umbral pesado lá, em uma semana aquilo transforma num pandemônio. Né? Da mesma forma, se eu pegar todos os espíritos do nosso lar e trazer e colocar nessa esfera aqui, em algumas semanas você vai ver que o ar vai ficar mais suave, as pessoas... Por quê? Porque somos nós que criamos o ambiente. Então não adianta eu querer ir para algum lugar se eu não estou preparado para transformar aquele ambiente. Porque aonde eu estiver, vai ser o meu reflexo. Né? Aqui, ó. Neste instante, chegamos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos. Então eles descem das regiões mais intermediárias, né, que é as regiões do nosso lar, e chegam num plano, né, descem uma montanha, né, isso aqui é no umbral, tá, gente?
né? Eles descem numa montanha e o André Luiz vê, né, do alto dessa montanha onde que eles descem, né, toda um monte de trilhas, né? E aí o Aniceto fala, ó, né, vamos seguir. Neste momento, né, o André Luiz contando isso que é legal. Ó Deus de bondade, coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-me da alma. Vicente e eu ajoelhamos-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. O que aconteceu? O André Luiz começou a brilhar. A vibração do André Luiz, o que aconteceu? Quando o André Luiz estava no nosso lar, a vibração do nosso lar e do André Luiz estava em equilíbrio, né? Quando o André Luiz desceu para uma região mais densa, como ele tem uma vibração mais sutil que aquela região, ele começou a brilhar, tanto ele quanto o Vicente, né? Porque eles saíram de uma região onde eles estão dentro de uma normalidade, né? Onde está todo mundo no mesmo padrão de vibração, e foram para uma região de vibração mais pesada, mas eles tinham uma vibração da natureza, da intimidade deles, né, que era mais forte do que aquele ambiente. Então eles começaram a brilhar. E aí eles ficaram doidos, falaram, nossa, nós estamos brilhando, né? Era a primeira vez que me vestia de luz. Luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, amigos. Agradecemos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir, né? Então o Aniceto fala, nossa, tadinho, eles nunca passaram por isso, né? Mas por perceber que o Aniceto não estava brilhando. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos em prece, repleta de alegria e lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos revestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Então ele saiu todo iluminado, né? Por causa das diferenças de vibração. Tá? Não quer dizer que eles eram ultra iluminados. A gente também talvez brilharia lá se a gente tivesse desencarnado, viesse do nosso lar, né? A gente que somos nossos aqui, somos espíritos comuns, talvez a gente ia brilhar mais ou menos igual o André Luiz, porque é a diferença de plano que estava fazendo aqui. Não é porque o André Luiz e o Vicente estavam super evoluídos, não. Se fosse um espírito de luz ali, ia ser igual o sol assim dentro, né? O Aniceto mesmo estava. O que o Aniceto fazia? Ele estava contendo o brilho dele, né? Ele já sabia, não vou ficar me exibindo aqui não, né? E deixou o André Luiz e o Vicente lá, eu tô brilhando, né? Mas assim, eles ficaram felizes, né? Que bom, é um resultado de uma conquista espiritual também, né? Não podemos diminuir isso de maneira alguma, né? As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Para quem está entrando agora, gente, nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, no capítulo 15. Tá? O André Luiz está vindo para o plano físico. Estou num umbral agora, mais denso. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que eu conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominava o frio e a ausência da luz solar. Estamos no umbral. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos, semelhantes a vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores ladeando escuros precipícios, em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço em espaço entre grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas de quando em quando. Enchendo o silêncio de pios angustiados. Rígida ventania soprava em todas as direções. Então ele está ali atravessando as zonas inferiores, né? Então ele está começando a entrar num umbral ali, ó. Fundamente assombrado, procurei ânimo e perguntei ao instrutor: que dizer de tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. À nossa frente sinto um mundo novo, que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas essas terras me surpreendem profundamente. É um mundo dentro do mundo, gente. O mundo espiritual as regiões umbralinas são do tamanho do planeta Terra.
Imagina, um outro planeta Terra em torno do nosso. Né? Pode falar, Betinho. Ele não chega de perto a ver as regiões abismais, não, né? Não, ali é só a entrada ele tá ali, isso aqui é só onde ele tá saindo do umbral mais leve, que é onde o nosso celular fica, para entrar num umbral mais pesado. Aham. É só isso, é só o vislumbre assim do lugar que eles estão passando. Isso aqui não tem nada, tá muito longe dali, é como se, né, você pode imaginar o seguinte, essa região do plano espiritual é do tamanho do planeta Terra. Entendeu? Então se ele andar ali, se ele ficar. Depois tem cidades lá, tem países lá no umbral, tem tudo lá, né? Mais ou menos imitando aqui o plano físico. Então os amigos espirituais falam que tem mapas, tem uma geografia só deles lá das esferas espirituais, e não é a única, existem várias esferas espirituais, né? Então imagina o tamanho disso, a gente não consegue nem entender direito, né? E isso tudo tá. Então as regiões abismais, dos abismos, digamos, nas profundezas das profundezas das profundezas. É isso aí. É isso aí. Em algum lugar ali, talvez depois de andar dias ou meses ali, eles vão chegar em algum lugar que tem alguma caverna que vai levar para as outras regiões, que vai ter outra. Jesus, é um mundo dentro do outro. Né? Ali tá, por exemplo, ele chega lá, tem um relato dos amigos espirituais que falam que um dos vales do suicida que tem aqui na América Latina tem mais de 2 milhões de espíritos. Imagina um espaço de 2 milhões de espíritos. Isso é um dos, né? Que não tem um só, tem vários espalhados pelo mundo, né? 2 milhões de espíritos. Né? A Cidade Estranha do André Luiz, lá, que é o do livro Libertação, né? Segundo o relato da espiritualidade, tem 5 milhões de habitantes. Então é uma coisa vastíssima. E isso é uma das cidades do mundo espiritual que tem nas trevas. Existem milhares, né? Os espíritos falam que existem verdadeiros países lá, organizados lá, onde um país guerreia com o outro, lá tem o rei fulano de tal da região tal, tem o outro rei da outra região, né? E tem exército, tem guerra, e tem comércio. É um outro mundo dentro do mundo, entendeu? E isso aí permeado pelo mundo espiritual, né? E existem regiões que vão dessa região tanto para o plano físico quanto para esferas mais inferiores ainda. Né? Então, assim, é muito, muito vasto. A espiritualidade fala que o que a gente conhece do mundo espiritual, que a gente lê lá, né? O posto de socorro, isso, é a mesma coisa a gente pegar aqui, por exemplo, e falar assim, ó, o mapa do Brasil, né? Se eu não me engano, o Brasil tem quase não sei quantas mil cidades, né? A gente conhece 2 cidades. A gente conhece nosso lar, né? Do mapa inteiro. Imagina, quantas cidades tem no Brasil? Quantas vilas? Quantas aldeias? Né? Quantas regiões rurais? Nós não temos nem ideia. Imagina lá. Né? Nós ouvimos falar do nosso lar, nós ouvimos falar um pouquinho ali da Alvorada Nova, né? Uma ou outra cidade espiritual, mas a gente não conhece o país todo ali onde elas estão, né, entranhadas. Não. A gente conhece muito, muito pouco. Muito pouco mesmo. Né? A gente não tem nem ideia do que existe no mundo espiritual. Né? É muito, muito... Ali eles estão passando ali por uma pontinha ali que passa nessa região para ir para o plano físico. Né, como se fosse um atalho ali, então ele está vendo ali adjacente ali, né, as questões lá do mundo espiritual. É muita coisa. Obrigado, Marcelo. A nossa visão espiritual é muito limitada, né? Então você pensa assim, ó, como se fosse um outro planeta Terra, um duplo, né, uma dimensão paralela, um mundo paralelo, né? Vários, aliás, né, como diziam, né? Os nórdicos, né, o pessoal eles acreditavam que tinha 9 mundos, né? Ou seja, tinham 9 regiões espirituais diferentes, cada um do tamanho do nosso mundo. Uma intercalada com a outra. Né? Os judeus acreditavam lá que tinha o 3º céu, o 7º céu. Né? Tinha lá o seio de Abraão. Eles davam um monte de nome dentro da mitologia deles. Né? E o que são isso? São as esferas espirituais. Né? Hoje a gente chama de umbral. Né? Antigamente chamava de Alfenheim, chamava de Campos Elíseos, chamava de Amente, chamava de Nirvana, e por aí vai. Né? Cada religião dá um nome. Né? Vamos lá. Todo este mundo que vemos, aqui ó, o Aniceto falando, todo este mundo que vemos é a continuação da nossa Terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. O que o Aniceto falando para eles? Nós estamos percebendo só uma parte. Só que dentro do nosso padrão vibratório. Os espíritos realmente iluminados, eles veem todas as regiões do mundo espiritual se intercalando umas com as outras.
né? Então os grandes espíritos é como se eles enxergassem os mundos, né? As realidades espirituais, uma, né? Dentro da outra, né? Não vou fazer bagunça não, fica aqui, né? Uma dentro da outra, imagina, né? Uma realidade misturada com a outra, que está misturada com a outra, que está misturada com a outra, né, gatinha? Você acha que isso é muito importante, né? Eu também acho, né? Ela dizer aqui não, né? Mas imagina isso, gente, é muita informação espiritual, né? E eu tô falando, até os espíritos ali não estão vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações, é o que a gente está falando. Comparado às restritas possibilidades humanas, com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece o Sol por medidas aproximadas, que é 1.300 vezes maior que a Terra, e a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o Sol. Sabe que Arcturo equivale a milhares de sóis, iguais aos que nos ilumina. Está informado de que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua, acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhares de sóis aglomerados da Via Láctea. Não param aí as observações humanas, né? Então ele está falando da ciência, né? Que o que a ciência percebe é o início do conhecimento, né? E é muito, muito, muito pouquinho, né? Nós enxergamos muito mal, nós escutamos muito mal, nós percebemos muito mal, né? Então a gente, do ponto de vista do conhecimento espiritual, é a mesma coisa dessa pequenina aqui, ó, diante da vida, né? Ela tem 2 meses de vida, o que ela sabe, né? O que ela entende? Ela conhece aqui o ambiente aqui da minha casa, né? Não é pequeno, né? Não é isso. Você tem o nome de deusa, nem sabe o que é isso, né? Então, assim, nós, diante do universo, somos iguais a isso aqui, ó, né? A espiritualidade faz conosco o que nós estamos fazendo com esse bichinho aqui, né? Nós estamos aqui sendo cuidados, sem saber o que está acontecendo, né? Então, né? Sendo protegidos, sendo alimentados, sendo amados, né? E às vezes a gente ainda reclama, né? Acha ruim, arranha quem cuida da gente, né? Não é isso. Você não arranha quem cuida de você às vezes, né? Temos medo, né? Estamos inquietos. Isso aqui é muito exemplo de como que a espiritualidade lida com a gente, né? Você também acha, né? Que a espiritualidade lida assim, né? Ela não, você não acha não? Então tá. Ela tá reclamando aqui, né? Então assim, imagina, gente, né? O Aniceto ali explicando, ó. Todo o trabalho com a colaboração das lunetas de alta potência dos geradores de milhões de volts ainda apenas identifica os aspectos exteriores da vida. E olha que a ciência na época do André Luiz é igual nada perto da nossa saúde, né? Na época desse livro aqui, na década de 50, 40, né? Para nós hoje é a idade da pedra. Entendeu? Por quê? Porque a ciência naquela época, hoje nós já ultrapassamos isso milhares de vezes, né? Olha só. Há, porém, mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Olha só. O olho humano sofre variações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige desenvolvimento de faculdades espirituais para se tornar perceptível. A eletricidade e o magnetismo são 2 correntes poderosas que começam a descortinar os nossos irmãos encarnados, alguma coisa dos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos o êxito completo. Ou seja, nós percebemos muito pouco da nossa realidade. O que a gente enxerga é uma pequena expressão do que existe. E nós achamos que sabemos tudo, né? Então, assim, olha só que interessante, né? O crescer espiritualmente é um processo de despertar, né? É um despertar maravilhoso, assim, que vai, né, nos tocando, abrindo o nosso olhar. Aqui, ó, a maioria das criaturas terrestres ligadas à crosta não entende esta verdade, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão
o que possamos observar com proveito. Então a gente vê tão pouco que a gente só dá conta de usar com proveito muito pouco. Muito limitado, né? Muito pouquinho, bem caro. Então fica com ciúme também. Esse aqui, ó. Olha o outro aqui, ó. Sua irmã estava aqui, ó. Né? Esse aqui é um mini tigre, né? Olha só. Nesta altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. O André Luiz falando, né? É muita informação, né, gente? Né? Você também não acha, Tino? Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Eles entraram no local ali que já tem os habitantes ali daquela região. Nosso orientador avisou cauteloso: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade desta providência, ou seja, né, apagar a luz. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição dos nossos bens. É interessantíssimo, né? Os amigos, a etiqueta espiritual é sempre humildade. Os grandes espíritos não se exibem. Jesus não se exibe, né? Deus não se exibe. Né? Então os grandes espíritos eles não exibem a luminosidade deles só quando ou eles não percebem porque eles estão fazendo algum trabalho, estão impressos, alguma coisa assim, né? Ou quando é necessário, mas normalmente eles se apagam. Que coisa fantástica, né? Coisa interessante, né? É a etiqueta dos espíritos de luz, né? Que sempre trabalha aí, né, coisas positivas, né, são pensamentos superiores, né, a gente, né, pode refletir muito sobre isso, né, a gente quer sempre se exibir, né, nós vivemos num mundo hoje da exibição, né, que a gente tem que aparecer acima de tudo, né, e os espíritos ali, né, o Aniceto convidando a André Luiz a apagar, né, para não ofender aqueles que estavam ali, ou seja, aquele que tem mais não deve jamais ofender o que tem menos. Observando, obedecendo o conselho, verifiquei o imediato efeito. Os fios de luz que se me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável, vocês baixaram a vibração. Descíamos milagrosamente, através de despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, e a ventania mais lamentosa e impressionante. Por algum tempo, de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado, um posto de socorro da espiritualidade, né? Aniceto fez um gesto significativo e, com o indicador, explicou: é um dos postos de socorro do campo da paz, né? E aqui termina o capítulo, né? Então o Aniceto ele termina aqui, né? É interessante a gente observar, né, que o André Luiz ali ele está aprendendo, né? E quanto mais ele aprende, mais ele percebe que ele tem mais a aprender, né? A grande, né, verdade filosófica, né? Que o nosso conhecimento ele vai nos levar a mais ignorância, que nos leva a mais conhecimento, que vai nos dar mais ignorância ainda, né? Ou seja, a gente está no eterno aprendizado, né? num eterno movimento de crescer, de aprender, de sair, né, de determinadas aí vibrações, energias de padrão mais baixo, né, como diria aí os amigos espirituais, né? E o que a gente pode fazer, né, além de, assim como o André Luiz, aprender a agradecer a espiritualidade pelos dons recebidos, né, é aproveitar, né, realmente o momento que nós temos, a oportunidade da vida que nós temos, né, elevando aí, né, ao nosso Pai as nossas preces, as nossas vibrações, nossas energias, né? A espiritualidade está cuidando da gente, né? Nós somos igual, né, igual o Timo aqui, ó, né, que está aqui no meu colinho aqui, a outra já saiu para brincar, né? Aqui, ó, mal sabe, né? O que ele pode saber da vida dele? Você olha para ele e fala assim: ó, você é um espírito imortal que está aqui, ó, ele nem entende o que é isso, né? Existem muitas verdades espirituais que nós ainda não temos acesso, nos falta idade. Por isso nós temos que nos apegar aos conceitos que nós já temos e utilizá-los para a nossa libertação e para a nossa melhora espiritual.
né? O grande segredo de ser melhor, né? De viver o melhor, de desenvolver o melhor, né? Tá em aprender a lidar com o que nós já temos de conhecimento. Nós precisamos, acima de tudo, trabalhar os nossos valores, trabalhar a nossa melhora, né? Trabalhar as nossas luzes, as nossas potencialidades superiores, né? Que a gente vai, né, desenvolver. Agora nós estamos com 3 gatinhos aqui, né? A gatinha voltou para o mundo espiritual, enquanto ela não volta, né? Aí eu peguei esses dois, a gente pegou esses 2 pequenos aqui para fazer raiva no banguelo, né? Nós estamos com 3 gatinhos aqui em casa, né? Porque é assim, né? Uma coisa que a gente aprende, né? Às vezes a gente tem muito amor por um ser, quando ele se vai, a gente tem que distribuir esse amor, né? Porque o amor que se distribui é o amor que se multiplica, né? Os amigos espirituais falam isso muito com a gente. Pessoal, nós estamos chegando, né, ao final do nosso estudo. Queria lembrar a todos que nós estamos com os apadrinhamentos aí do nosso projeto de Natal, o Universo dos Sonhos, né? Quem quiser apadrinhar uma criança, 2, um adulto, né, uma senhora, né? Nós estamos aí precisando muito de ajuda, né? Nós também estamos aí na nossa campanha da sexta, né? É uma coisa encavalando com a outra, tanta coisa, né? Mas assim, quem quiser apadrinhar uma criança, quem quiser nos ajudar, quem quiser conhecer o trabalho do Francisco de Assis, né? Nos procure, nos visite, né? A gente ainda vai fazer um Universo dos Sonhos só para os bichinhos, né? Com os bichinhos, né? Quem sabe ano que vem, nos próximos, né? E te pede aí, né, a ajuda de todos, né, para nos ajudar a divulgar, né? A gente está mandando aí a página do Universo dos Sonhos, né? A gente pede ajuda para divulgar, né, para conseguir os padrinhos, estamos precisando muito mesmo, tá? Quem puder nos ajudar, nós agradecemos demais. Quem quiser nos ajudar lá no dia da sexta, também nós agradecemos demais, tá? Tem espaço e tem trabalho para todo mundo, né, Tim? Esse aqui é mais folgado, né? A outra cascou fora, né? A outra tá pulando aqui, né? Sua irmã tá lá pulando, né? Você tá aqui, né? Esses são irmãozinhos os dois, né? Peguei eles da mamãe deles, né? Eu tenho quase um mês, né, Tim? Né? Tem um gatinho bonitinho, né? Então vamos agradecer a Jesus, pedir ao Cristo que nos abençoe, nos ilumine, nos dê a oportunidade de amar, de compreender, de respeitar, lembrar dos nossos limites, dos nossos potenciais, das nossas possibilidades. Fica conosco, Senhor, na caminhada do dia a dia, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vai lá brincar, vai? Muito obrigado, pessoal, né? Até amanhã, se Deus quiser, né? Com o estudo de Evangelho. Muita paz. Boa noite, Marcelo. Obrigada. Boa noite. O estudo vai ficar salvo, tá bom? Tá. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.